Oi, gente. Bom dia, ou boa tarde, enfim. Bom, hoje eu vou tentar gravar a aula para vocês. Não sei se vai dar certo. A gente vai se descobrindo junto aí nas ferramentas no geral. Gente, então, se vocês se lembram, na última aula, a gente estava conversando ali sobre tradução, transcrição e síntese proteica. E aí a gente viu que isso tudo funciona basicamente para fazer o nosso metabolismo funcionar. As proteínas elas vão controlar tudo que acontece no nosso corpo. Mas a gente viu que para todos esses processos, para chegar até uma proteína, para eles rolarem, a gente vem lá de trás, a gente vem do DNA. Então agora a gente vai começar a entrar na genética, que, assim, especialmente é uma das minhas áreas preferidas na biologia. E eu espero que vocês gostem também. Então, a gente vai ver, então, agora como se a gente fosse caminhar um pouco para trás e ver como é que eu vou definir isso, essas diferenças de proteínas. Passa. Passa. Bom, vamos lá. Então, o que é a genética? Ela é a ciência que estuda a hereditariedade, os genes e a sua transmissão. Ou seja, nosso material genético, ele é hereditário. E isso eu imagino que não seja novidade para nenhum de vocês. O seu material genético, o que forma os seus cromossomos, metade veio da sua mãe, metade veio do seu pai. E assim é para todo mundo, é hereditário, é passado dos pais para os filhos. E aí, agora aqui alguns conceitos que eu preciso que vocês tenham em mente para a gente aprofundar essa conversa. Hereditariedade é a transmissão de certas características entre gerações. Ou seja, tem uma característica, ela passa de pai para filho e assim adiante. Isso é hereditariedade, é essa passagem de características. Cromossomo. O cromossomo, ele é um material genético condensado. Vocês lembram quando a gente foi ver divisão celular, que a gente viu que a cromatina é o material genético com as proteínas. E o grau mais enrolado dela, quando ela está mais condensada, são os cromossomos. Exatamente isso. Nós, seres humanos, nós temos 46 cromossomos, sendo que 44 são autossômicos e 2 são sexuais. O que quer dizer essa palavra aqui? Autossômico. Autossômico é tudo o que não é sexual. Então, por exemplo, se eu falo, uma célula autossômica, pode ser uma célula do fígado, da pele, do olho, do rim. Só não pode ser gameta. Então, só não pode ser espermatozoide e óvulo. Certo? Então, cromossomos autossômicos são aqueles que vão ser iguais para ambos os sexos, são aqueles que vão definir o resto. E esses 2 cromossomos sexuais são apenas eles que vão definir para a gente toda essa diferença biológica que a gente tem entre homem e mulher. Então, vamos lá. Nossos cromossomos estão dispostos em pares. O que isso quer dizer? A gente tem 2 cromossomos 1, 2 cromossomos 2, 2 cromossomos 3, 2 cromossomos 4 e assim por diante, até 2 cromossomos 23. Então, nós temos 23 pares de cromossomos, ou seja, 46 cromossomos. E aqui, em relação aos sexuais. Então, a gente tem um par de cromossomos sexuais. Existem 2 cromossomos sexuais possíveis, X ou Y. Se uma pessoa é XX, então tem 2 cromossomos X, a gente vai dizer que é de sexo feminino. Se uma pessoa tem um cromossomo X e um cromossomo Y, a gente vai dizer que é de sexo masculino. Então, é isso aí que vai dar... São só esses 2 cromossomos que vão dar todas as diferenças biológicas que a gente vê. E aí, recebemos 23 de nossa mãe e 23 de nosso pai. Por isso, somos seres diploides, ou seja, 2 Ns. O que isso quer dizer? Exatamente essa conversa que a gente acabou de ter aqui em cima. Eu tenho 2 cromossomos 1, 2 cromossomos 2, 2 do 3, 2 do 4,
Isso até o 46, por isso a gente diz que a gente é diploide, 2 N's, porque a gente tem um par de cada cromossomo. A única exceção para isso são os gametas. Porque lembra que a gente viu lá em divisão celular também que nos gametas não acontece mitose, a gente vai para meiose. Por quê? Nos meus gametas eu não posso ter 43 cromossomos. Eu tenho que ter apenas 23, porque aí sim, quando esses gametas se juntarem com outro gameta, eu vou formar um novo ser de 46 cromossomos. Então, todas as nossas células autossômicas, ou seja, que não são sexuais, têm 46 cromossomos. Os nossos gametas, nossas células sexuais, têm 23 cromossomos, certo? Então, vamos continuar. Um gene, o que é um gene? O gene, ele é uma porção de DNA que guarda informação para a produção de uma proteína. Lembra lá na síntese proteica que o RNA mensageiro vai e copia uma parte do DNA para produzir uma proteína? Essa parte do DNA, que é a receitinha para essa proteína, é o que a gente vai chamar de gene, certo? E aí, o que são alelos? Alelos são genes que ocupam a mesma posição em cromossomos homólogos, sendo responsáveis pela determinação da mesma característica. Vamos entender um pouquinho melhor isso daqui. Primeira coisa, a partir de agora, vocês também já sabem que quando eu estiver falando da posição de um gene em um cromossomo, eu chamo isso de locus. O locus do gene, o locus gênico. Então, vamos lá. Eu tenho 2 cromossomos 1, certo? Nesse cromossomo aqui, eu tenho um gene para a cor dos olhos. Nesse cromossomo aqui, eu também tenho um gene para a cor dos olhos, certo? Esses 2 cromossomos aqui, eles são homólogos. O que isso quer dizer? Eles são iguais. Um que veio da minha mãe e um que veio do meu pai. Mas o gene que eu vou ter nesse vai ser igual ao gene que eu vou ter nesse? Não necessariamente. Ambos, os 2 genes, são genes para cor do olho. Mas, nesse daqui, vai definir cor azul. Esse daqui vai definir castanho. Deu para entender? Então, são os genes que eles estão ali na mesma posição nos cromossomos homólogos que determinam a mesma característica. Qual é a característica? Cor do olho. Mas, como eles vão se expressar, é o que vai mudar. Esse daqui vai expressar olho azul. Esse daqui quer expressar olho castanho. Certo? Isso é um alelo. Um organismo heterozigoto tem alelos diferentes de um determinado gene. Ou seja, é exatamente esse exemplo que eu acabei de dar para vocês. Ele tem 2 cromossomos, um está dizendo olho azul, o outro está dizendo olho castanho. Isso é heterozigoto. E um homozigoto, ou puro, são organismos que têm alelos iguais para determinado gene. Então, esse daqui está dizendo olho azul, esse daqui também está dizendo olho azul. Ou esse aqui está dizendo olho castanho e esse daqui também está dizendo olho castanho. Homozigoto, os 2 alelos são iguais. E sempre que a gente disser que algum organismo é homozigoto, heterozigoto ou puro, a gente vai estar sempre se referindo a uma característica específica. Eu não posso falar que uma pessoa é heterozigota, ponto. Ela é heterozigota para quê? Ele é heterozigoto para a cor da pele. Ele é heterozigoto para altura. Então, vai ser sempre relacionado a um gene específico, certo? Porque, pensa comigo, uma mesma pessoa, ela pode ser homozigota para a cor dos olhos, heterozigota para a altura, entende? Por isso que a gente sempre tem que se referir à característica. E esse daqui, gente, é um conceito importantíssimo, importantíssimo. Genótipo e fenótipo. Vocês vão ouvir muito essas palavras. Durante a própria aula, a gente vai falar delas várias vezes. E o que é? Vamos lá. Genótipo é informação genética, são os genes. Ou seja, genótipo é o que está lá no seu DNA, certo? Fenótipo
é a informação visível, é a característica. Ou seja, por exemplo aqui, vamos supor, o meu genótipo é BB. Esse é o meu genótipo. Isso é a receita que está escrita lá no meu DNA. A receita que está escrita no meu DNA é o genótipo. O meu fenótipo é a característica que aquilo expressa, é o que vocês conseguem ver. Ah, o meu fenótipo é cabelo cacheado. Vocês não estão vendo aqui? Então, vocês sabem qual que é o meu genótipo? Vocês sabem qual que é o gene? Qual que é a receitinha que fez isso? Não. Mas o fenótipo eu sei. Por quê? Porque eu observo. O fenótipo é aquilo que eu consigo detectar, é a característica, certo? Então, basicamente é isso, gente. Genótipo é o que está escrito no DNA, fenótipo é informação visual, é o que eu consigo ver, detectar. Deu para entender isso? Essa parte de genótipo e fenótipo é muito importante, gente. Se não ficou claro, manda uma mensagem depois que a gente conversa um pouco melhor sobre esses dois conceitos. E aí, então, agora a gente começa a ver a primeira lei de Mendel. Bom, primeiramente, Mendel, ele era um cientista e ele decidiu estudar ali essa hereditariedade. Então, o que é a primeira coisa que a gente precisa ter como conceito para entrar nessa lei? Um par de fatores, ou alelos. Na época dele, ainda não existia essa nomenclatura, alelos, por isso ele chamava de fatores, formam um gene, ou seja, aquela conversa que a gente teve. Pares homólogos, o que tem nesse daqui, mais o que tem nesse daqui, é o que vai definir o meu fenótipo, ou seja, é o que vai definir o que eu vou expressar. Para fazer esse estudo, Mendel utilizou ervilhas para estudar as transmissões dos fatores. E aí, ervilhas? Por que ele usou ervilhas? Vamos lá. Gente, primeiro ponto, ervilha é fácil de cultivar. Então, ele não precisava de uma estrutura enorme, nem nada disso. Não, era só um vasinho ali com as ervilhinhas. Era fácil de cultivar. Segundo ponto, as características eram bem fáceis de diferenciar. Ou a ervilha era verde, ou a ervilha era amarela. Ou ela era lisa, ou ela era rugosa. Você não ficava em dúvida. Não tinha uma ervilha que você olhava e falava, mas será que isso daqui é verde ou é amarelo? Não, era certeza. Ou é isso, ou é aquilo. Então, as características eram muito bem definidas. Terceiro, o ciclo reprodutivo delas era rápido. Porque, gente, se você está estudando hereditariedade, você precisa que aqueles indivíduos estejam gerando descendentes. Imagina se ele tivesse decidido fazer com um ser humano. Ele teria que esperar 9 meses até nascer a criança, esperar a criança chegar até a idade reprodutiva. Coitado do Mendel, tinha morrido antes de conseguir fazer qualquer experimento. As ervilhas não, o ciclo reprodutivo delas era rápido, e é o que possibilitava esse estudo. Ele estudou 7 características diferentes e foi combinando elas entre si. A que a gente mais vai ouvir falar, a mais clássica, é a cor, as cores da ervilha. Então, vamos lá. Agora, outro conceito aqui para vocês. Monohibridismo. O que é monohibridismo? É uma característica determinada por um par de alelos. Ou seja, aquele par de alelos e eles sozinhos determinam uma característica. A cor dos nossos olhos é um caso de monohibridismo. Um par de alelos define ela, e ponto. Não precisa da ajuda de ninguém ali. Para começar o seu experimento, Mendel usou gerações puras. O que eram gerações puras? Vamos supor, ele pegava 2 ervilhas verdes. Ele cruzava elas. A primeiro cruzamento só deu ervilhas verdes. Cruzava entre si. Só deu ervilhas verdes. Cruzava de novo, só deu ervilhas verdes. Ou seja, por 3 gerações, eu só tive ervilhas verdes. Isso quer dizer que aquela geração era pura. Pura para a cor das ervilhas, certo? Para essa característica. Fez a mesma coisa com as amarelas. Cruzou uma, cruzou 2. 3 vezes, as 3 gerações eram amarelas,
aquela geração era pura. E agora a gente vai entender um pouquinho melhor o que quer dizer esse pura aí. Bom, vamos lá. Vem aqui comigo, vamos dar uma olhada no experimento primeiro, e depois a gente pula aqui para as conclusões. Então, qual que foi o experimento dele? Ele pegou uma ervilha verde, que era pura, uma ervilha amarela, que era pura, e cruzou as duas. As ervilhas que saíram de lá eram todas amarelas. Saiu uma ervilha só? Claro que não, gente. Geraram várias ervilhas. Mas aqui, para exemplificar, a gente usa só uma mesmo, só para dar uma reduzida. Então, todas as ervilhas que saíram desse cruzamento aqui foram amarelas. Beleza. Depois, ele pegou essas ervilhas amarelas aqui, então as ervilhas que saíram desse primeiro cruzamento, fez autofecundação, ou seja, cruzou elas, e o resultado foi que a cada 4 ervilhas, uma era verde e 3 eram amarelas. Essa foi a proporção. Quer dizer que geraram só 4 ervilhas? Não, gente, geraram várias. Mas a gente vai trabalhar em genética sempre com proporção. Então, a proporção aqui era de 3 para 1. A cada 3 amarelas, eu tinha uma verde. Mas, opa! Como é que 2 ervilhas amarelas geram uma verde? E aí que ele teve o pulo do gato. Então, agora vamos começar a dar um pouquinho melhor os nomes aos bois. Só um minuto. Beleza, vamos lá. A partir de agora, a gente vai aprender um conceito. O que quer dizer quando eu digo que algo é dominante em relação ao outro? Um alelo é dominante. Imagina que esses alelos, quando eles querem expressar características, eles estão num cabo de guerra. O alelo dominante é aquele que ganha o cabo de guerra. Então, por exemplo, se eu tiver... A partir de agora, a gente vai ter que o alelo para... Deixa eu pegar uma canetinha aqui. Pronto, vamos lá. A partir de agora, a gente vai ter que o alelo para amarelo, ou seja, o que vai falar lá no seu material genético, a cor é amarela, é o Vzão, o V maiúsculo. O que vai falar lá no seu material genético que vai ser verde a cor, que a cor é verde, vai ser o Vzinho, o V minúsculo. Quando eu tenho um organismo que tem um alelo Vzão e o outro alelo Vzão também, não tem problema, eu tô falando que é amarelo. Esse daqui também tá falando que é amarelo, vai ser amarelo, então. Mesma coisa aqui, se eu tiver um organismo com 2 alelos Vzinho, esse daqui tá falando que vai ser verde. Esse daqui também tá falando que vai ser verde, então vai ser verde. É o que acontece aqui, olha. Vzão, Vzão, Vzinho, Vzinho, são organismos puros, ou seja, eles são homozigóticos. Lembra desse conceito? Os 2 alelos são iguais. Então, aqui, os 2 estão falando amarelo. Aqui, os 2 estão falando verde. E o que está acontecendo aqui embaixo? Isso é agora que a gente entra, então, com o conceito de dominância. Se um organismo tem um alelo Vzão e um alelo Vzinho, esse daqui está falando, a cor é amarela. Esse daqui está falando, a cor é verde. Opa, agora eu tive um conflito ali. Eles entram num cabo de guerra. O que é o conceito de dominância? Dominância é quem ganha o cabo de guerra. No caso de cor das ervilhas, quem vai ganhar o cabo de guerra é sempre o amarelo. Ou seja, o amarelo ele é dominante, ele ganha do verde. Então aqui, quando eu tenho um Vzão e um Vzinho, quem ganha?
O vezão, o amarelo, ele é dominante, ele ganha o cabo de guerra. Por isso que a minha ervilha é amarela. Deu para entender essa primeira parte, gente? Isso era a primeira coisa que a gente precisava ter em mente. Agora vamos lá. Cada alelo vai para um gameta na divisão celular. Lembra? Então, que a gente já sabe também, não é segredo para ninguém, que os nossos alelos vêm dos nossos pais. O nosso material genético é metade da nossa mãe, metade do nosso pai, que para isso os gametas têm metade ali. Os gametas não têm 46 cromossomos, eles têm 23. Então, essa primeira ervilha aqui, essa verde, ela é V e V. Quando ela for gerar os gametas dela, ela não vai ter um gameta VV, porque meu gameta tem metade do material genético. Então, o que vai acontecer? Um gameta vai ser Vzinho, o outro gameta vai ser Vzinho. Certo? Então, aqui, ele gerou um gameta Vzinho, o outro gameta Vzinho. Beleza. Agora aqui, o Vzão. A amarela, ela tinha um Vzão, outro Vzão. Os gametas que ela vai gerar vão ter que ser Vzão e Vzão. Ela só tem o Vzão para passar. Eita. Beleza, então eu tô com os meus gametas aqui, certo? Vamos definir esse daqui como a mãe e esse daqui como o pai. Os gametas da minha mãe estão aqui, os gametas do meu pai estão aqui. Vai ter a reprodução. E aí, o que vai acontecer? Eu vou juntar a gameta da minha mãe com o do meu pai, gameta da minha mãe com o do meu pai. E aí, o que eu vou ter de resultado aqui? Como as células filhas. A célula que vai nascer, o embrião. Ele vai ter um Vzão da mãe. E do pai, o que ele ganhou? Um Vzinho? Ah, aqui eu vou ter um Vzão da mãe. E do pai, o que ganhou? Um Vzinho. Ou seja, vocês não concordam comigo que todos os descendentes que nascerem dessa reprodução aqui, da reprodução de dois homozigotos, vão obrigatoriamente ser heterozigotos? Não importa quantas vezes eu cruzar esses dois aqui, todos os descendentes vão ser amarelos e todos eles, o fenótipo vai ser amarelo e o genótipo vai ser Vzão, Vzinho. O que eu vejo vai sempre ser amarelo. E o que está lá no material genético deles vai sempre ser Vzão, Vzinho. Por quê? Eu preciso pegar um alelo do pai e um alelo da mãe. A minha mãe só tem o Vzão para dar. Meu pai só tem o Vzinho para dar. Então, independente de quantas vezes eu cruzar eles, os meus filhos vão ser sempre Vzão, Vzinho. Deu para entender isso, gente? Eu sei que parece um pouco confuso, mas dá para ir. E aí, vamos lá. Na fecundação, esses fatores se unem, é o que a gente viu aqui. E o genótipo é diferente do fenótipo. Lembra? É exatamente o que a gente está vendo aqui. Olha, o meu fenótipo, amarelo. No meu genótipo, eu sou heterozigoto. Então, eu tenho um gene aqui para amarelo, um alelo para amarelo, um alelo para verde. Mas eu tenho esse conceito de dominância, ou seja, o amarelo é mais forte. Por isso, pelo amarelo ser mais forte, que o meu fenótipo é amarelo. Por isso que eu vejo o amarelo. Porque lá no material genético, ele ganha o cabo de guerra. Então, beleza. Essa parte aqui agora matou. Fechou. Agora, vamos mudar de slide para a gente continuar, então, essa conversa, porque eu acho que vai ficar mais fácil da gente entender isso em outro esquema. Ai,
Então, ó, vamos lá. A gente tem o mesmo experimento aqui do lado, lembrando então que o Vzão é para amarelo, o Vzinho é para verde. O amarelo é dominante, então todas as ervilhas geradas vão ser amarelas e heterozigotas. É aquilo que a gente acabou de ver no desenho lá. Minha mãe tem 2 Vzões, meu pai tem 2 Vzinhos. Independente de quantas vezes eu cruzar eles, todo mundo vai ser Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho, certo? E essa tabelinha aqui, gente, ela é muito útil. Vocês vão usar ela muito em genética. E é justamente para a gente ver esses cruzamentos, ó. Em cima, eu vou colocar as características da minha mãe. Então, o que minha mãe é? Ela é Vzão. E ela é Vzão. Na lateral, eu vou colocar as do pai. O que ele é? Vzinho. E o outro é Vzinho. Desenha minha tabelinha aqui, joguinho da velha. Beleza. Agora, eu começo a fazer os cruzamentos. O Vzão com o Vzinho vai dar Vzão, Vzinho. Vzão com Vzinho, Vzão, Vzinho. Então, eu cruzei esse com esse com esse. Agora eu vejo esse com esse, Vzão, Vzinho. Esse com esse, Vzão, Vzinho também. Ou seja, 100% dos meus descendentes vão ser amarelos. Porque o Vzão é dominante, certo? Então, ele ganha o cabo de guerra. 100% desses meus descendentes vão ser amarelos. Então, eu posso dizer também que 4 de 4 dos meus descendentes são amarelos. E, nesse caso, eu ainda sei mais. Eu sei que todos eles são heterozigotos. Por quê? Eu sei que todos eles vão ter um gene recessivo, um alelo recessivo. Porque veio aqui do pai. Eu tenho essa certeza. Algum deles vai ser verde? Não. Por quê? Para eu expressar o verde, para eu expressar um recessivo, eu preciso que os meus 2 alelos queiram ele. Porque senão o outro ganha o cabo de guerra. Deu para entender isso, gente? Então, é por isso que nesse caso aqui, todos eles expressam amarelo. Então, o fenótipo é amarelo. Mas aí, o importante é, no genótipo deles, eles têm esse alelo recessivo. E aí, então, isso que a gente acabou de fazer aqui, olha, é o que a gente viu até aqui, ó. Até essa geração F1. Agora a gente vai cruzar essa geração F1 entre si, ou seja, a gente vai pegar esses descendentes aqui e vai cruzar entre si para ver o que vai acontecer. Ok, agora foi. Então vamos lá, agora vamos ver o que aconteceu aqui. Opa, agora a coisa fica um pouco diferente. Vamos desenhar a tabelinha? Eu vou cruzar entre si a minha mãe, que é Vzão, Vzinho, e o meu pai, que é Vzão, Vzinho. Então vamos lá. Minha mãe tem um Vzão, um Vzinho. Meu pai tem um Vzão, um Vzinho. O jogo da velha. Vamos começar esses cruzamentos. Um Vzão cruza com Vzão, o filho vai ser Vzão, Vzão. Um Vzão cruza com Vzinho, o filho vai ser Vzão, Vzinho.
Opa. Um Vzinho com um Vzão, Vzão, Vzinho. Um Vzinho com um Vzinho, Vzinho, Vzinho. Opa! Então, vamos lá. Vzão e Vzão. Os dois querem amarelo. Esse daqui vai ser amarelo. Vzão e Vzinho. Esse está falando amarelo, esse está falando verde. Quem ganha? O amarelo. Quem está em letra maiúscula? O dominante. Aqui é a mesma coisa, um Vzão e um Vzinho. Quem ganha? O Vzão. Amarelo. E aí aqui apareceu de novo para mim. Um Vzinho com um Vzinho. Isso quer dizer que ele vai ser verde. Por quê? Os dois aqui estão falando verde. Nossa, mas professora, os dois pais eram amarelos. Como é que eu tenho um verde aqui? Porque o fenótipo que eu expresso, ou seja, a cor, o que eu estou expressando é amarelo. Mas o meu genótipo, ó, no meu genótipo, eu carrego um alelo recessivo. Ele só não mostra a característica, porque ele perde cabo de guerra, mas ele está lá. Então, nos meus descendentes, se eles se juntarem, o fenótipo vai aparecer. Entendeu, gente? Então, sempre que... esqueci de uma coisa, vamos lá. A proporção aqui, se eu perguntar qual é o genótipo, a proporção genotípica, vocês vão dizer para mim que ela é 1/4, 2/4 ou 1/2, 1/4. Ok? Isso daqui é genótipo. O que eu vejo aqui nas letrinhas? 1/4. 1 em cada 4 vai ser homozigoto dominante. Ou seja, homozigoto vai ter os dois iguais, dominante, os dois dominantes, Vzão, Vzão. 2/4 vão ser heterozigotos, ou seja, 2 em cada 4 vão ter um Vzão e um Vzinho, vão ter diferentes, vão ser heterozigotos. E 1 em cada 4 vai ser homozigoto recessivo, ou seja, ele vai ter dois alelos iguais recessivos, Vzinho, Vzinho. Isso, gente, é se eu te perguntar qual que é a proporção do genótipo. Se eu te perguntar qual que é a proporção fenotípica, a proporção do fenótipo, é 3 para 1/4. Por quê? O que é genótipo? Se eu estou perguntando genótipo, eu estou perguntando o que eu consigo ver. Aqui é amarelo. Então, esse daqui é amarelo. Esse daqui é amarelo. Esse daqui é amarelo. 3 em cada 4 são amarelos. Ponto. É isso que eu quero saber. Estou perguntando de fenótipo. 1 em cada 4 é verde. Então, tem que prestar bastante atenção nisso. No que o exercício está te pedindo? Se ele quer saber o genótipo ou o fenótipo. E aí, vamos lá. Na fecundação entre heterozigotos, ou seja, entre dois heterozigotos, a proporção sempre será 50% heterozigotos, esse heterozigotos, 25% homozigotos dominantes, 25% homozigotos recessivos. Gente, isso daqui, 50%, 25% e 25%, é a mesma coisa que está escrito aqui, olha. Isso é uma coisa que precisa estar afiada aí na cabeça quando a gente vai falar de genética. Porque no vestibular você não sabe.
como é que vai aparecer a opção. Se ela vai aparecer aqui em forma de fração, se ela vai aparecer em porcentagem. E ela ainda pode aparecer aqui, olha, como proporção. A cada 4 ervilhas, apenas uma será verde. De que jeito que eu posso escrever isso? A proporção é 3:1. Certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, é isso. Gente, e aí eu não sei se isso está escrito mais pra frente, eu não me lembro, mas então já vamos deixar aqui uma coisa. Sempre que um alelo, se eu uso V, A, C, Y, J, tanto fez, tanto faz. Você pode escolher qual letra você vai usar. Mas uma coisa é padrão. Letra maiúscula é dominante. Letra minúscula é recessiva. Isso sempre. Maiúsculo dominante, minúsculo recessiva. Qual letra eu vou usar? Você tem a liberdade de escolher. Então, vamos lá. Então, qual que é a primeira lei de Mendel em si, escrita ali e tudo? Os fatores que condicionam uma característica segregam-se na formação dos gametas, de modo que o pai dá um fator e a mãe dá o outro para os seus descendentes. Nenhuma novidade, é só tudo que a gente conversou ali, escrito numa frasezinha. Os fatores dominantes, tá escrito aqui, sempre representados por uma letra maiúscula, e os recessivos representados por uma letra minúscula. Qual letra você pode escolher? E que agora a gente precisa ter esse conceito de dominante e recessivo claro aí na cabeça. Vamos lá. O que são heredogramas? Heredogramas vão ser diagramas que a gente desenha que representam uma característica num grupo familiar. Então, são diagramas que a gente vai usar para estudar a herança genética, para estudar a hereditariedade de uma determinada característica, de uma característica específica. Aqui tem um exemplo de um heredograma. Vamos entender um pouco melhor o que ele quer dizer. Então, olha, os símbolos deles são padronizados, certo? Vamos lá. Toda vez que eu tiver um quadrado, quer dizer que é um indivíduo do sexo masculino. Círculo, sexo feminino. Se eu tiver esse... É um losango isso, né, gente? Eu acho que é. Se não for, vocês me corrigem aí. Se eu tiver um losango, é um indivíduo de sexo indefinido, ou seja, eu não sei se aquele indivíduo era do sexo masculino ou feminino. Não sei, eu não me lembro. Quando a gente coloca assim, olha, o quadrado ou o círculo com um número dentro, indica o número de filhos. Então, às vezes, em vez de desenhar 5 filhos, 5 quadrados, você desenha um só e coloca os 5 dentro, para indicar que são 5 filhos com a mesma característica. Agora aqui, olha, importante. Quem tiver pintado de preto é sempre afetado. Preto quer dizer afetado, quer dizer expressa característica. A linhazinha indica casamento. A linhazinha pontilhada, acasalamento extramarital. A linhazinha cortada, divórcio. As duas linhazinhas, acasalamento consanguíneo. Triângulozinho, gêmeos monozigóticos. E aqui, gêmeos dizigóticos. Gêmeo monozigótico, gente, é quando é gêmeos idênticos, certo? Vamos só voltar aqui. Ok, tudo bem, pode ser aqui mesmo. Então, aqui, olha, vamos só dar uma olhada. Feminino, 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 quadrado, masculino, masculino, masculino. Ok? Isso não pode ser nada muito surpresa agora. Quem tá pintado
é quem está afetado. Afetado pelo quê? Não sei. O enunciado que vai me contar daqui a pouco. Mas eu sei que esses indivíduos pintados são aqueles que estão afetados. Isso daqui, olha, indica casamento, acasalamento. Então, aqui eu tive um acasalamento e gerei 2 filhos. Acasalamento, que vai gerar acasalamento, certo? Zeradograma, gente, a gente vai usar para estudar essa hereditariedade, e eles são feitos assim, consulta com geneticista, tudo, quando você senta lá. Então, vamos supor, eu sou essa pessoa aqui, ó. Eu tenho uma doença e a minha irmã não tem, nem minha mãe, nem meu pai. Vou chegar lá no geneticista, eu vou sentar. Ele vai me perguntar, tá bom, quantos irmãos você tem? Ah, eu tenho uma irmã. Ele vai desenhar a bolinha. Ah, sua irmã, ela tem a doença? Não tem, então não vai pintar. Seus pais têm a doença? Não tem, então não vai pintar. Ah, a sua mãe tem algum irmão? Ah, tem um irmão. Ele vai desenhar o irmão da minha mãe aqui, meu tio. É afetado? Não é. E os seus avós? Ah, os meus avós? A minha avó materna tem a doença. Ah, opa, vamos pintar ela aqui. E aí agora vamos lá para o seu lado, para o outro lado. E o seu pai? Ele tem a doença? Não, não tem. Não vai pintar. Tem irmão? Tem um irmão. O irmão tem a doença? Não tem. E os seus avós? Ah, o meu avô paterno tem a doença também. Então ele vai pintar. E aí, gente, vem uma parte que é divertida até. Um pouco confusa, mas é divertida. A gente começa a brincar com esses alelos aqui para descobrir como que essa doença saiu daqui, do avô paterno e da avó materna, e foi parar lá, em mim. É para isso que vão servir os heredogramas. Vamos fazer o exercício? Que eu acho que a gente fazendo junto vai ser mais fácil de eu explicar para vocês no exemplo do que se eu tentar explicar assim, solto. Então, vamos lá. Analise a genealogia que apresenta indivíduos afetados por uma doença recessiva em indivíduos normais. Isso daqui, olha, já tem que brilhar o olho de vocês. Doença recessiva. O que isso quer dizer? Vamos chamar essa doença de A, beleza? Então, quem tiver a doença tem que ser Azinho, Azinho. Porque ela é recessiva. Só apresenta doença quem tem os 2 alelos recessivos, ou seja, quem é Azinho, Azinho. Beleza. Quais os indivíduos representados na genealogia são obrigatoriamente heterozigotos? Ou seja, quem daqui obrigatoriamente tem 2 alelos diferentes? Quem daqui é com certeza Azão, Azinho? Não sei, mas vamos descobrir. Vamos lá. Essa primeira pessoa aqui, eu já sei que ela é... Deixa eu só mudar a cor aqui. Essa daqui, Azinho, Azinho. Eu tenho certeza disso. Por quê? Porque ela é afetada. Essa pessoa aqui, Azinho, Azinho. Tenho certeza. Por quê? Porque ela é afetada. Essa daqui, Azinho, Azinho. Certeza? Certeza. Por quê? Porque ela é afetada. É o primeiro passo que a gente tem. Gente, coloca os alelos de quem é afetado. A doença é recessiva. Então, eu tenho certeza que quem tem a doença tem os 2 alelos recessivos para poder expressar, certo? Beleza. Agora, quem não tem a doença, uma certeza eu tenho, que é essa pessoa tem pelo menos um alelo dominante para não expressar a doença, certo? Então, esse daqui eu não sei o outro, mas um é A. Um é A. Eu sei que todos os outros aqui têm pelo menos um alelo azão. Por quê? Porque se eles tivessem 2 azinhos, eles iam expressar a doença. E eles não expressam. Então, eu tenho certeza que pelo menos
um azão eles têm. Tudo bem. Agora, vamos lá. Vamos começar aqui de baixo? Essa pessoa aqui, eu tenho certeza se ela é... Se aqui o outro alelo dela é um azão ou um azinho? Não tenho certeza. Ela não expressa doença, ponto. Mas aqui ela poderia ter tanto um azão quanto um azinho. O fenótipo não ia mudar. O fenótipo ainda ia ser indivíduo normal, não expressar a doença. Então, dessa daqui, o indivíduo 1 da geração 3, eu não tenho como saber. Gente, geração, ó, aqui, primeira geração, segunda geração, terceira geração. Geração, eu sempre uso algarismo romano. Indivíduo, eu uso os algarismos. Então, o indivíduo 1 da terceira geração, eu não tenho como saber. Por quê? Independente se aqui fosse azão ou azinho, o fenótipo não muda. Eu não ia ver a diferença. Então, não tenho como saber. Agora, vamos lá. Esses dois aqui, eu tenho como saber? Os dois não são afetados. Então, eu já tenho certeza que um é azão. E eu também tenho certeza que o outro é azinho. Núbia, por que eu tenho essa certeza? Olha aqui para a filha deles. A filha deles não é recessiva? A filha deles não tem dois azinhos? Se eu tenho azinho, tem que ter vindo de algum lugar. Não caiu do céu. Veio de quem? Dos pais. Opa! Então, um azinho veio do pai. O outro azinho veio da mãe. Deu para entender, gente? Por que eu tenho a certeza que os dois são heterozigotos? Eu tenho certeza que eles têm um azão, porque eles são normais, não estão mostrando a doença. Então, pelo menos um azão eles têm. Mas a filha deles tem azinho. Esse azinho não veio de lugar nenhum. É hereditário, ou seja, tem que ter vindo dos pais para o filho. Para ela ter dois azinhos, ela tem que ter pego um da mãe e um do pai. Então, eu tenho certeza. Certo. Aqui, esse meu bonito aqui, ele tem um azão. Beleza. Agora, o outro dele é azinho ou é azão? Eu tenho como saber? Tenho. Por quê? Esse azão aqui veio do pai, obrigatoriamente. A mãe não tem azão para dar. Então, do pai, eu sei que ele pegou azão. Da mãe, ele só pode ter pego azinho. A mãe não tem outra coisa para dar. Então, eu tenho certeza que essa pessoa aqui vai ser azinho também. Certo? A mesma coisa vai acontecer aqui, olha. Eu peguei o azão da mãe. O pai só tem azinho para dar. Então, obrigatoriamente, isso daqui vai ser... Opa! Azinho. Essa daqui, eu tenho como saber se é azão ou azinho? Não tenho. Eu tenho certeza que um é azão. Mas eu não tenho como ter certeza se ela é azão ou azão-azinho. A mesma coisa aqui, eu não tenho como ter essa certeza. Eu não tenho nenhuma evidência para me falar, não, é azão-azão ou é azão-azinho. Então, esses três indivíduos aqui, os indivíduos 2 e 3 da primeira geração e o indivíduo 1 da terceira geração, eu não tenho como saber o genótipo. Eu só sei o fenótipo. Qual que é o fenótipo deles? Indivíduos normais. Todos os outros aqui, eu sei tanto o fenótipo quanto o genótipo. Certo? Então, aqui, respondendo às nossas perguntas, quais são os indivíduos representados na genealogia que são obrigatoriamente heterozigotos? Ou seja, quais eu tenho certeza que são heterozigotos? Todos os indivíduos da segunda geração. Certo? Os indivíduos 1, 2, 3 e 4 da segunda geração. Deu para entender essa primeira parte, gente? Beleza, agora vamos lá. Agora eu vou precisar de um pouquinho da matemática. Qual é a probabilidade de um casal formado pelos indivíduos
2 da segunda geração e 3 da segunda geração terem mais 2 filhos, sendo ambos do sexo masculino e afetados. Vamos lá. Vamos destrinchar isso, vamos com calma, que vocês vão ver que faz sentido. Probabilidade. Vocês estão vendo que aqui eu tenho várias probabilidades diferentes, certo? Então, vamos lá. A primeira que eu quero ver. Ter mais 2 filhos, ambos do sexo masculino. Opa! Então, eu quero filhos do sexo masculino. Qual que é a probabilidade de alguém ter um filho do sexo masculino? Filho, vou colocar M de masculino. É de 1 em 2, certo? Eu tenho mais possibilidade? Não. Ou ele vai ser do sexo masculino, ou ele vai ser do sexo feminino. Qual que é a minha probabilidade? 1 em 2. Acabou. Então, filho do sexo masculino, a minha probabilidade é 1 em 2. Agora, olha, afetados. Qual que é a probabilidade desses filhos serem afetados? Para eles serem afetados, eles precisam ser o quê? Homozigotos recessivos, ou seja, eles precisam ter azinho. Qual que é a probabilidade deles terem mais 2 filhos azinho? Vamos ver? A mãe é azinho. O pai é azinho. Chururu, 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 chururu. Azão. Azinho. 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 Opa, aqui, ó. É esse daqui que eu quero, o afetado. Qual que é a probabilidade? 1 em 4, certo? Em teoria, a cada 4 filhos, 1 vai ser afetado. Essa aqui é a minha probabilidade. Então, afetado, a minha probabilidade é 1 em 4. Beleza. Gente, em probabilidade, vocês lembram? Quando eu tenho 2 eventos sucessivos, ou seja, eu quero que aconteça A e B, como é que eu vejo essa probabilidade? Eu multiplico. Então, vai ficar assim. A probabilidade meio vezes a probabilidade de 1/4. Entendeu? Por quê? Eu quero que o meu filho seja do sexo masculino e afetado. Se eu quero uma e a outra, eu multiplico essas probabilidades. Lembram como faz a continha com fração? 1 vezes 1, 1. 2 vezes 4, 8. Opa! Acabou, então? Minha probabilidade é de 1 em 8? Não acabou. Por quê? Porque além disso acontecer, eu quero que isso aconteça de novo. Então, vamos lá. Só um minuto. Pronto, gente, voltando. Então, aqui, isso é a probabilidade de um filho nascer de sexo masculino e ser afetado. Mas eu não quero de 1, eu quero de 2. Probabilidade do segundo filho disso acontecer vai ser a mesma, 1 em 8. Então, segundo filho M e afetado, a probabilidade disso acontecer vai ser 1 em 8. Certo? Agora, qual que é a probabilidade desses eventos acontecerem juntos? Ou seja, de eu ter esses 2 filhos do sexo masculino e afetado. Então, eu quero que o primeiro e o segundo
sejam do sexo masculino e afetados. Eu vou multiplicar essas probabilidades aqui. 1 em 8 vezes 1 em 8. Minha probabilidade, gente, vai ser de 1 em 64. E fechou. É essa aqui a resposta que eu estava procurando. Qual a probabilidade de o casal formado pelos indivíduos 2 e 3 da segunda geração ter mais 2 filhos, ambos sendo do sexo masculino e afetados? A probabilidade é de 1 em 64. Deu para entender, gente? Foi? Espero que sim. Essa parte de heredograma, gente, é assim, exercício. Quanto mais exercício vocês forem fazendo, mais vai ficando claro na cabeça essa lógica de como é que eu posiciono os alelos, tá certo? Bom, vamos lá. Ok, vamos seguir agora então para a última parte da nossa aula, que eu acho que eu já estou batendo a 1 hora, desculpa, gente. Que são o quê? Gente, na biologia, para toda regra, a gente tem várias exceções. E para a primeira lei de Mendel não ia ser diferente. Então, agora a gente vai ver algumas variações, algumas exceções, alguns casos em que essa lei de Mendel não vai se aplicar. O que é a lei de Mendel? É tudo isso que a gente viu até agora. Opa! Tudo isso aqui que a gente viu até agora. Que 2 alelos recessivos, dominantes, e que é a combinação desses alelos que demonstram um fenótipo. Então, vamos lá. Primeira variação que a gente vai ter, alelos letais. O que são alelos letais? O nome é bem autoexplicativo, na verdade. Vamos lá. Em alguns casos, uma determinada combinação de alelos leva à morte de um indivíduo. Nesses casos, o indivíduo morre antes de alcançar a idade reprodutiva. Isso é a definição de alelos letais. Quando um indivíduo tem essa combinação de alelos, é mortal, ele morre antes da idade reprodutiva. Fechou. Um exemplo para a gente ver isso um pouco mais claro. Camundongos cinzentos, ou seja, cinzento é recessivo, CC, e camundongos amarelos. Amarelo é dominante, então pode ser ou Czão, Czinho ou Czão, Czão. Numa reprodução entre heterozigotos, a proporção esperada seria de 3:1, ou seja, 3 em 4 amarelos, 1 em 4 cinzentos. Certo? Lembram disso? Vamos indo por partes aqui. Eu vou colocar uma coisinha aqui em cima. Isso. Então, vamos lá, lembra? Se eu fosse fazer Czão... Opa! Aqui. Se eu fosse fazer Czão, Czinho, Czão, Czinho. Nossa, gente. Peraí. Esses dois aqui, Czão, Czão. Czão, Czinho. Czão, Czinho. Czinho, Czinho. Em teoria, ó, minha proporção seria 3:1. 3 amarelos para 1 cinzento. Ok. Em teoria tá certo. É isso que a gente viu lá na lei de Mendel. Na prática, a descendência é de 2:1. Ou seja, a cada 3 que nascem, 1 é cinzento. Opa! Mas a minha proporção não era que a cada 4, 1 era cinzento? Isso é na teoria. Na realidade, a cada 3,
um é cinzento. Por que que isso acontece? Tá vendo esse daqui, olha? Esse carinha aqui? Nesse caso dos camundongos, a homozigose dominante, ou seja, ser cesão-cesão, é letal. Esses indivíduos aqui, olha, cesão-cesão, eles morrem ainda na fase embrionária, ou seja, esse indivíduo aqui, ele não vai nascer. Se ele não nasce, qual que é a minha proporção? A cada 3. Por quê? Porque esse aqui não nasceu. A cada 3, 1 é cinzento. Foi, gente. Alelos letais. É quando o indivíduo morre antes da fase reprodutiva, por conta de uma combinação de alelo específica, e isso acaba gerando uma diferença ali na proporção. Pleiotropia. Vamos lá. A pleiotropia... Opa, ficou coisa escrita aqui. Nem sei há quanto tempo está aqui, gente, desculpa. A pleiotropia. Pleiotropia, ela vai acontecer quando um alelo determina mais de uma característica, ou seja, um alelo vai me dar várias coisas no fenótipo. Bem fácil de entender isso. Vamos ver o exemplo? A fenilcetonúria é uma doença genética recessiva, ou seja, portadores do fenótipo Fzinho, portadores do genótipo Fzinho, são afetados. Então, beleza. É uma doença, quem tem Fzinho é afetado. O fenótipo Fzinho é o que determina a doença. Os portadores dessa doença, eles têm falta numa enzima específica. Falta neles, ou ela falta mesmo, ou eles têm uma deficiência numa enzima específica. Essa deficiência gera vários fenótipos, ou seja, diminuição da quantidade de pelos, efeito sobre a pigmentação da pele e redução da capacidade intelectual. Esses 3 fenótipos são 3 características diferentes, certo? São 3 coisas que eu consigo ver diferentes. Diminuição da quantidade de pelos, efeito na pigmentação da pele, redução da capacidade intelectual. São 3 fenótipos diferentes, mas o genótipo é um só. Quem que causou a diminuição da quantidade de pelos? Fzinho. Quem causou efeito sobre a pigmentação da pele? Fzinho. Quem causou a redução na capacidade intelectual? Fzinho. Então, um alelo meu determina várias características no fenótipo. Isso é pleiotropia. Deu? Vamos lá agora. Codominância. Codominância, ela acontece quando o indivíduo heterozigoto expressa as características de ambos os alelos, ou seja, não se observa uma relação de dominância. O que a gente viu até agora é que quando eu tenho 2 alelos diferentes, um ganha o cabo de guerra e eu acabo expressando aquele, certo? Na codominância, isso cai, ou seja, na codominância, ninguém ganha o cabo de guerra. Os 2 se expressam ali, certo? Um sistema muito clássico que a gente tem de codominância é o sistema BO, o nosso sistema do sangue. Então, vamos lá. No sistema BO, a gente tem 4 tipos sanguíneos, certo? 4 fenótipos. A, B, AB e O. São esses os fenótipos possíveis. Mas a gente tem 3 alelos. IA, IB ou Izinho. E aí, o que acontece? IA e IB apresentam uma codominância entre si. Ou seja, quando eu tenho IA e IB, nenhum deles ganha o cabo de guerra. Os 2 se expressam. Eu vejo as 2 características. Mas os 2 apresentam dominância em relação a Izinho. Ou seja, se eu tiver IA e Izinho, IA ganha. IA é mais forte que Izinho. IB é mais forte que Izinho. Mas o IA e o IB, eles têm a mesma força. Então, os 2 se mostram. Vamos ver isso aqui, olha, vai ficar mais claro.
Então, quando uma pessoa é o tipo sanguíneo A, sangue tipo A, ou ela é IA Izinho, porque aí o IA ganha o cabo de guerra, ou ela é IA. Os dois aqui estão falando que o sangue A vai ser A. O sangue B, ela é ou ela é um IB e um Izinho, por quê? O IB, ele ganha o cabo de guerra do Izinho, certo? Ou ela é IB e B. Quando meu sangue é AB, o que acontece? É porque eu tenho um alelo IA, um alelo IB. Nenhum dos dois vai ganhar o cabo de guerra. Ou seja, eu vou expressar os dois. Eu vou expressar tanto A quanto B. Meu sangue vai ser AB. E o meu sangue O, esse O a gente pode considerar como zero. O que isso quer dizer? É quando eu tenho Izinho, Izinho. Izinho, Izinho é recessivo, ou seja, eu não vou expressar nem A nem B. Não vou expressar nenhum. Meu sangue é tipo O. Certo, gente? Deu para entender a codominância? A codominância é isso daqui, olha. É o sangue AB. Eu tenho um alelo IA, um alelo IB, e os dois têm a mesma força, os dois se expressam. Nenhum ganha o cabo de guerra. Dominância incompleta. A dominância incompleta, ela vai acontecer quando o indivíduo heterozigoto apresenta uma característica intermediária. Opa! Então vamos lá. A codominância, ele apresentava as duas. Na dominância incompleta, eu vou ter uma característica intermediária para heterozigotos. Vamos ver um exemplo aqui também bem facinho? Numa flor, há dois alelos para a cor. Vermelho, Vzão, e branco, B. Vermelho, V, branco, B. Indivíduos homozigotos para V, ou seja, que apresentam VV, vão ter flores vermelhas. Então, quem tem os dois alelos V, apresenta flores vermelhas. Quem tem os dois alelos B, apresenta flor branca. Quem tem um alelo V e um alelo B, também ninguém ganha o cabo de guerra, mas não é igual na codominância. Essa flor, ela não vai ser vermelha e branca. Não, ela vai ter uma característica intermediária. Ela vai ser rosa, certo? É como se eu misturasse as características. Isso é dominância incompleta. Beleza. Penetrância. Penetrância, vamos lá. Alguns genes eles vão ter penetrância incompleta, ou seja, mesmo que a pessoa tenha o alelo afetado, não significa que ela vai desenvolver a característica. Por mais que a pessoa tenha o genótipo, não quer dizer que obrigatoriamente eu vou produzir ali, eu vou expressar o fenótipo. Vamos ver um exemplo. O alelo N condiciona camptodactilia. Gente, nome difícil, mas é um nome para uma formação nos dedos, onde eles ficam mais curtinhos e encurvados, certo? O alelo para a doença, ele é dominante, ou seja, teoricamente, se você tiver um alelo só, já é o suficiente para você expressar a doença. Porque o alelo para dedos normais é recessivo, é Nzinho. Mesmo assim, só 65% dos portadores do alelo dominante apresentam de fato o fenótipo, apresentam a doença. Por quê? Porque esse alelo tem penetrância incompleta. O que isso quer dizer? Por mais que ele seja dominante, por mais que ele esteja presente ali no genótipo, ele não se expressa. É como se ele não penetrasse. Certo? Deu para entender? Isso, gente, é o que acontece, por exemplo, quando a pessoa vai ver se ela tem os genes para câncer de mama. A Angelina Jolie, ela conferiu, ela viu que ela tinha os genes, mas aí é sempre aquela história, você tem o gene, quer dizer que você vai desenvolver o câncer de mama? Não. Por quê? Porque esse gene tem penetrância incompleta. Quer dizer que você tem o gene para câncer de mama. Se você vai desenvolver ou não, a gente não sabe, não tem como saber. Certo? Foi o que aconteceu com a Angelina Jolie. No caso dela, ela tinha os genes e ela preferiu ali retirar as mamas a correr o risco. Enfim. Mas é um caso também de penetrância incompleta.
E aí aqui, se eu não me engano, o último é a expressividade variável. O que isso quer dizer? É quando o mesmo genótipo expressa fenótipos de intensidade diferentes em diferentes indivíduos. Ou seja, vamos lá, vamos para exemplo. Como exemplo, agora tem aqui a polidactilia. Vocês viram que eu estou gostando de dedo hoje, né? Polidactilia é quando a pessoa tem mais dedos que o normal, certo? Vamos lá. A polidactilia ela é causada por um alelo dominante, ou seja, um alelo que ganha o cabo de guerra. E o número normal de dedos é um alelo recessivo. Ok. Mas, gente, quando uma pessoa tem polidactilia, ela pode ter de 1 a 4 dedos extras. Então, ela pode ter só um dedo extra em uma das mãos ou em um dos pés. Ela pode ter um dedo extra em cada um dos membros, ou seja, um dedo extra nas duas mãos e nos dois pés, ou 2 dedos extras em uma mão, e assim por diante. Vocês não concordam comigo que a intensidade com que isso se manifesta é diferente? O genótipo, se você for lá olhar, é o mesmo, independente se a pessoa é Nzão ou Nzão Nzinho. Você pega duas pessoas que são Nzão e Nzinho. Uma tem só um dedo extra na mão, a outra tem um dedo extra na mão e nos dois pés. O genótipo é o mesmo, mas a intensidade do fenótipo varia. Isso também é uma coisa que a gente vai ver bastante em doença. Vamos pensar numa doença genética relacionada à insulina. Você tem 2 filhos, os 2 têm uma doença relacionada à insulina. O genótipo deles é o mesmo, mas um deles precisa suplementar com 90 de insulina ao dia, o outro só precisa usar 40. A intensidade é diferente, por mais que o genótipo seja o mesmo, o jeito que o fenótipo vai se expressar vai ser mais ou menos intenso. Porque a expressividade é variável, como essa doença se mostra, é variável. E é isso, gente. Chegamos, então, ao fim. Eu sei que a aula teve, assim, bastante conteúdo, é uma aula um pouco mais maçante, assim, o conteúdo, tem bastante conceito novo para aprender, para aplicar. E a melhor dica que eu dou para vocês em genética, gente, é fazer exercício, porque é só fazendo exercício que vocês vão desenvolvendo esse raciocínio mesmo, em relação a dominante, recessivo, enfim. E, bom, é isso. Semana que vem não, na próxima aula, perdão, a gente continua o nosso papo sobre genética. Ainda temos mais coisas para ver. Olha só, não feliz, Mendel tem uma segunda lei, olha só, para a alegria de vocês. E, bom, gente, é isso. Muito obrigada pela aula. Espero que tenha dado tudo certo. Já eu já jogo os slides para vocês lá no Classroom e qualquer dúvida é só entrar em contato. Obrigada e tchau, tchau.